Pronto. Boa tarde a todos, certo, turma? A gente vai continuar a nossa aula de física, certo? Onde, na nossa última aula, nós vimos o início da parte de dinâmica, que diz respeito das leis de Newton. Nós vimos... Deixa eu botar aqui... Fazer até uns relembretezinhos, certo? Nós vimos na aula passada... Deixa eu puxar a caneta aqui. Nós vimos na aula passada aquela parte que fala das 3 leis de Newton. Quem não assistiu a aula passada, eu aconselho dar uma olhada tanto no dia ou no Classroom, que a aula gravada está lá, certo? Onde nós vimos a primeira lei de Newton, foi que eu recomendei a vocês. Decore o nome, tipo assim, primeira lei, toda vida tem outro nome. É primeira lei ou lei da inércia. Sempre é bom você saber esses dois nomes, certo? Saber que quando eu falar na primeira lei de Newton, eu estou falando sobre a lei da inércia, ou chamado até de princípio da inércia, certo? E é bom você saber o que é a lei da inércia, o que é que diz a lei da inércia. A segunda lei, que é onde a gente vai ficar hoje muito, a segunda lei de Newton, ela é conhecida também como lei ou princípio fundamental da dinâmica, que é justamente o que a gente vai frisar hoje. Já já a gente entra nisso aqui, certo? O que é que diz essa lei, esse princípio da dinâmica? Que é aquela única que tem uma formulazinha, certo? O princípio fundamental da dinâmica é aquela que tem a fórmula da força é igual a massa vezes aceleração. Por exemplo, eu tenho um determinado bloco, a gente vai ver hoje alguns exercícios um pouco mais complexos, certo? Desse bloco. Aí eu digo, esse bloco eu aplico uma força sobre ele. Lembrando, força é uma grandeza vetorial, certo? Então, na direção horizontal, no sentido para a direita, certo? Tem uma força de 10 newton, certo? Aplica essa força de 10 newton. Onde eu vou dizer que essa massa, vamos dizer, ela tenha 2 quilos de massa, certo? Aí eu pergunto, qual a aceleração desse corpo? Quando você aplicar uma força aqui, esse corpo ele vai começar a se mover, certo? Se mover aqui para esse sentido, certo? Eu quero saber qual é a aceleração do deslocamento desse corpo. Aí você aplica justamente aqui, que é o que a gente vai ver questões envolvendo essa parte hoje. E nós vimos que também a terceira lei de Newton, ou chamada de lei ou princípio da ação e reação. Então, o que é muito bom você memorizar, você entender das 3 leis de Newton? Saber que a primeira lei, ela é chamada de lei da inércia, que é aquela que fala dos corpos se movimentarem. Não sei se você lembra, até eu dei o exemplo do ônibus. A pessoa está no ônibus, se ela estiver solta, certo? Vamos dizer que eu estou solto dentro do ônibus, e eu freio o ônibus de uma vez, de uma freada brusca, a tendência é você ir para frente. Esse movimento, ela é justamente ocasionado pela lei da inércia, certo? Segunda lei de Newton, que é o que fala do princípio fundamental da dinâmica, que é aquela que eu disse que, assim, todas as leis têm a importância. E tem que dizer, todas elas têm o mesmo grau de importância. Mas se eu pudesse destacar uma a mais, eu destacaria a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. Justamente por ser a única que tem uma fórmula envolvendo isso. Lembrando, a fórmula é sempre força ou força resultante, dependendo do composto, é igual à massa do composto vezes a aceleração do composto. E a terceira lei, que é o que fala da lei da ação e reação. Eu até dei aquele exemplo bem característico, que é, por exemplo, você tem aqui uma madeira e você tem um prego. Quando você vai pegar um martelo, certo? E esse martelo ele vai bater no prego, tanto tem a força do martelo no prego, como tem também a força do prego no martelo. Apesar de você não parecer, é a mesma intensidade, só são sentidos contrários, certo? Tanto vai o martelo no prego, como o prego no martelo, certo? Isso aqui é até uma revisãozinha do que nós vimos nas últimas aulas. O que é que a gente vai frisar hoje? Eu vou resolver com vocês 4 questões, eu resolvendo com vocês as 4,
tudo envolvendo o princípio fundamental da dinâmica, certo? Aí, na próxima quinta, eu vou deixar um formuláriozinho de atividade, 3 questõezinhas parecidas com essas que eu vou resolver agora. E na outra semana já é a prova, certo? Aí na próxima semana, além de eu colocar o formulário sobre isso aqui, eu vou postar todas as aulas que eu passei, quem quiser assistir, o exemplo de revisão, aulas gravadas. Lembrando, minhas aulas gravadas não são longas, não. 20 minutos, 25, dá para você assistir de boa, tranquilamente, certo? Então, primeira questão. Imagina a seguinte situação. Presta bem atenção. As 4 questões, elas são bem parecidas. As 3 primeiras praticamente idênticas, muda só os valores. E a última, bem parecida com as outras, só tem um negocinho a mais que você tem que ter um cuidadozinho. Ó, uma força de 63, professor, o que é esse N? É a unidade de medida de força. N é justamente a homenagem a Isaac Newton, certo? Então, uma força de 63 Newton empurra 2 blocos, A e B, de massas MA, ou seja, a massa do bloco A é 6 quilos, e MB, ou seja, a massa do bloco B é 3 quilos, conforme a figura abaixo. O que é que diz essa figura? Tenho esse bloco, um bloco A. Quanto é a massa dele? 6 quilos. 6 quilos. E eu tenho um outro bloco, um bloco B, certo? De massa, 3 quilos. MB, 3 quilos. MA, 6 quilos. Despreze os atritos e determine a aceleração do sistema. Ou seja, falou em massa, aceleração e força, você já sabe que eu estou falando do princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton. Professor, e o que é que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei diz que a força resultante atuante no composto é sempre igual a massa vezes aceleração. Então, vamos lá. Professor, força resultante. Qual é a força que está sendo aplicada aqui no composto? Quanto é? 63 newton. Então, eu digo 63. Observe. Essa força, ela está empurrando, vamos dizer assim, o bloco A, só que o bloco A está junto com o bloco B. Então, na verdade, essa força, ela está sendo aplicada em tudo isso aqui, ó. Todo esse composto aqui. Não sei se você concorda. Por exemplo, se você for empurrar um bloco de 2 kg e tiver na frente desse bloco de 2 kg um bloco de 5 kg, o que você está empurrando não é 2 kg. Você está empurrando os 2 kg mais os 5 kg. Então, a massa que você vai botar aqui, ó, é justamente essa massa desse composto todinho, ó. Então, eu posso dizer que a massa que eu vou botar aqui é a massa do bloco A, quanto é? 6, mais a massa do bloco B, que quanto é? 3. Isso tudo vezes a aceleração, certo? Ora, só repetir isso aqui. 6 mais 3, repito 63, 6 mais 3, 9A. Agora, o que é que eu quero, professor? Eu quero a aceleração do sistema. Essa aceleração do sistema é justamente o valor do A. Então, esse 9 que ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó. A aceleração é igual a 63 dividido para 9. 63 dividido para 9 fica 7 metros, unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Ou seja, professor, o que é que está dizendo essa questão? Vamos interpretar esse valor. Essa aceleração que deu 7 metros por segundo ao quadrado, o que é que a gente vai fazer? Nada mais é do que a aceleração do movimento desse corpo. Esse corpo tem um corpo de massa A e o corpo de massa B. Quando você empurra os dois, eles vão se deslocando. Então, o que é que ocorre? Eu posso dizer para vocês que ele se desloca com uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Professor, somente isso? Só. Sempre que eu falar na segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, nada mais é do que isso. Vocês vão ver que as próximas questões são praticamente idênticas, certo? A segunda e a terceira, eu mudei praticamente só os valores, e a quarta tem um negocinho a mais, você tem que ter um cuidadozinho. O que é que ocorre na segunda questão?
Presta bem atenção. A segunda questão tem o seguinte, praticamente o mesmo enunciado. Uma força, a diferença. Agora não é 63 newton. Quanto é o valor da força, a intensidade? 44 newtons. Empurra dois blocos A e B. Mesma figura até. Onde a massa do bloco A, 2 quilos. E, no caso, a massa do bloco B, M de B, é o quê? 9 quilos, certo? Despreze os atritos, determine a aceleração do sistema. Questão clássica sobre a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da contagem. O que diz a segunda lei de Newton? Diz que a força resultante... O que é força resultante, professor? Se tiver mais de uma força, você vai ter que fazer a força resultante. Só que a gente está partindo dos exemplos mais simples. Então, partindo de uma única força, certo? É igual a massa... Professor, massa de qual corpo? Do A ou do B? De todo o composto. Como está um junto com o outro, você vai ter que ver a massa desse composto todinho. Vezes o A, que é a aceleração. Então, o que é que ocorre? Força do sistema. Quanto é que deu? A única força que tem, 44 newtons, é igual a massa. Professor, que massa é essa? Lembrando, essa massa é a mesma coisa. Massa do composto A mais a massa do composto P. Quanto é a massa do composto A? 2 newton mais massa do composto B, 9 newtons. Isso tudo vezes a aceleração. Professor, eu já tinha entendido que você ia botar 2 mais 9. Se eu quisesse botar o 11 direto, que eu já tinha feito a soma, poderia? Poderia, não tem problema não. Eu estou botando devagarzinho para você, se eu botasse o 11, pode ser que alguém não entendesse de onde viesse o 11. Por isso que eu estou botando 2 mais 9, certo? Continuando. 44 é igual a 2 mais 9, 11 vezes o A, que é a aceleração, que é justamente o que eu quero. Agora, a aceleração, o 11 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, a aceleração é igual a 44 dividido para 11. 44 dividido para 11, professor, fica 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, professor, o que é que me diz esse valor? Diz que quando eu empurro uma força de 44 newtons nesses dois blocos que estão juntos, esse composto ele vai se movimentar para esse lado, para a direita, com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Observe que essas duas questões são duas questões bem semelhantes, certo? Essa terceira, ela ainda segue também o mesmo raciocínio, certo? Deixa eu fazer. Eu faço todas as questões, na próxima semana eu boto uns para vocês tentarem. Tá a caneta aqui. Ó, uma força de 50 newtons, certo? Observe que a mesma figurinha está mudando só o valor aqui. Empurra dois blocos A e B de massas. Bloco A tem a massa de 9 quilos e um bloco B ele tem a massa de 1 quilo. Conforme a figura abaixo. Desprezando os atritos, determine a aceleração do sistema. Mesmo esquema. Nada mais é do que o princípio da dinâmica. Força é igual a massa vezes a aceleração. Força, quanto é a força aqui? 50 newtons. Então, a força é 50. É igual massa. Qual é a massa que eu vou botar? É a massa do composto total. Massa de ar, que é 9 quilos, mais a massa de B, que é 1 quilo, vezes a aceleração. 9 mais 1, professor, aqui fica 50. 9 mais 1, 10 vezes o A da aceleração. Para finalizar, esse 10 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, a aceleração é igual a 50 dividido para 10. 50 dividido para 10 fica 5. Unidade de medida da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Interpretando esse valor, o que é que significa? Significa que esse composto dos dois blocos, de massa A e massa B, onde a massa A é 9 quilos e a massa B é 1 quilo, se eu aplicar uma força nela de 50 newtons para esse sentido,
ele vai se deslocar com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, observe que essas 3 primeiras questões são bem semelhantes. A última questão que eu vou resolver agora, ela é bem semelhante também. Só tem um bloco a mais, mas você vai ver que a forma de você resolver é a mesma, certo? Presta atenção. Como é a mesma coisa, só tem um negocinho a mais. Ó. Qual é a diferença? É que agora eu tenho um bloco a mais. Nas 3 primeiras questões eram 2 blocos, agora é 3. O que é que eu estou mostrando para você? Independente da quantidade de blocos, o que vai significar para você não é a quantidade de blocos, e sim a massa total. Pode ter 10 blocos, você soma a massa de todos os blocos. Por exemplo, 3 blocos, aí eu chamo ele de A, B e C, de massa, estou dizendo o seguinte, a massa do bloco A, certo? O MA, quem é? 5 quilos. A massa do bloco B, 2 quilos. E a massa do bloco C, 3 quilos, certo? Estão numa superfície horizontal sem atrito. Professor, qual a importância dele dizer que não tem atrito? Se ele não dissesse, o atrito ela é uma força que aplica sempre no sentido contrário. Por isso que sempre está dizendo que é para você saber que a única força que atua nisso aqui é essa aqui de 20 newtons, certo? Aplica-se ao lado do bloco A uma força de 20 newtons. Está aqui ela. Ó. Eu estou dizendo que está aplicando no bloco A. Constante, como indicado na figura. O que eu quero dizer constante? É que eu vou pegar essa força e vai ser sempre a mesma durante o movimento do corpo. Ela não vai diminuindo ou aumentando depois, não. Certo? Eu quero que você determine a aceleração, palavra importante, ó, do conjunto. Ah, professor, a massa é aplicada, ele diz que é aplicada no bloco A. Só que observe que os 3 blocos, eles estão juntos. Se os 3 blocos estão juntos, quando você for aplicar no princípio fundamental da dinâmica, você vai considerar como se fosse tudo um bloco só, certo? O que é que diz o princípio fundamental da dinâmica ou a segunda lei de Newton? A força é igual à massa do composto vezes a aceleração adquirida por esse conjunto ou composto, certo? Força, professor, qual é a força? 20 newtons. Igual massa, professor. Qual é a massa que eu vou considerar aqui, pessoal? Quem arriscaria? Pode até botar aí no chat. Vou até voltar aqui no chat para eu ver. Quem é que arriscaria aí? Qual seria o valor da força que eu vou... da massa que eu vou aplicar aqui, ó? Se quiserem olhar a situação, ó, tá aí, ó. Eu iria considerar qual o valor da massa? Antônia Diana, 10. Perfeito, Diana. Professor, por que a Antônia Diana disse que a massa que vai aplicar é 10? Da onde ela tirou esse 10? Se nem o 10 aqui no sistema não tem. Ela fez o seguinte. Eu acabei de dizer para você, apesar de a força ele dizer que é aplicada no bloco A, os 3 blocos estão juntos, certo? Então, a massa aqui é a massa total do composto. Esse primeiro bloco A, que quanto é? 5, mais o segundo bloco, que é o B, que quanto é? 2, mais o terceiro bloco, que é esse daqui, que quanto é? 3. Isso tudo vezes a aceleração, que é justamente o que eu quero, certo? Então, professor, 20 é igual... Então, aqui você soma tudo, foi justamente o que a Diana encontrou. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Então, 10 vezes A. Professor, o senhor quer o valor do A, da aceleração. Esse 10 que está multiplicando, eu vou passar o quê? Dividindo. Aceleração é igual a 20 dividido para 10. 20 dividido para 10, 2. 2 o quê, professor? Unidade de medida da aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Interpretando esse valor, quer dizer que eu tenho esses 3 blocos juntos, pesando 10 quilos. Se eu aplicar uma força de 20 newtons para a direita, esses 3 blocos eles irão se deslocar a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Na aula de hoje, pessoal, eu ia resolver essas 4 questões com vocês, certo? O que é que a gente vai fazer na próxima semana? Repetindo, eu vou passar um formuláriozinho para vocês tentarem na próxima semana, na próxima quinta,
de 3 questões, questões semelhantes com essas que eu resolvi aqui, certo? Aí, na próxima semana, além desse formulário, eu vou tentar postar todas as videoaulas que eu já dei para vocês nesse bimestre. Acho que foram uns 3 ou 4, não foram muito, não. Geralmente, aulas com essa mesma duração, 20 minutos, minha aula nunca se estende muito mais que isso, não, certo? Que serve até como uma revisão para a prova que vai ser na outra semana, certo? Pergunta que eu faço a vocês, deixa eu parar aqui a gravação.